Pessoal, neste vídeo eu vou mostrar como fazer esta linda cuba com cimento. Para isso vamos usar estas duas bacias como forma. Esta menor tirei os frisos do fundo dela, deixei ela lisa. E essa maior já tirei o fundo dela. Já usei estas duas bacias em outros vídeos. Esta menor ela tem que encaixar perfeitamente na maior. O encaixe tem que ser exato para quando colocar a massa a bacia menor não subir. Vou usar esta válvula de plástico, vou colocar ela bem ao centro da bacia menor para a marca da válvula ficar na cuba. Uso cola quente para fixá-la. Mas você pode usar outro tipo de cola, fica a critério de cada um. Usa a cola que for mais fácil de encontrar. Depois de fixar a válvula, vamos untar a forma com óleo de soja, com uma esponja. Passo o óleo na parte externa da bacia menor. É importante que este óleo seja limpo, não seja óleo usado, para a cuba não ficar manchada. Estou usando óleo de soja, mas você pode usar outro tipo de óleo, desde que seja limpo. Na sequência também passo óleo na parte interna da bacia maior. Depois de passar óleo nas formas, pego este madeirite, não sei exatamente o nome dessa peça, mas ele é bem fino. Pego esse tubo de PVC, que é da altura da bacia menor, coloco ele bem centralizado. Ele serve para a massa não deformar a bacia. Coloco a bacia maior no lugar e fixo-a com parafusos. Mas antes coloco esse isopor na parte de baixo para os parafusos não ultrapassar para a mesa. Coloco 16 parafusos em toda a circunferência da bacia. São muitos parafusos para que ela fique totalmente fixa, para que a massa não vaze por baixo. Como eu havia falado, usei 16 parafusos. A forma ficou bem firme, como vocês estão vendo. Aqui não corre o risco da massa vazar. Agora pego este tubo de papelão, vou colocar ele aqui para proteger a válvula e alargar o furo. Dessa vez optei em usar papelão ao invés do cano de PVC, porque fica mais fácil para desmoldar. Agora vamos preparar a massa. Vou fazer esta cuba com cimento branco. Veja que ele parece com gesso, mas é cimento branco mesmo. Vamos ver quantos quilos ele pesa. Aqui ele pesa 5 quilos. E os gramas que passaram é do recipiente. Agora coloco o cimento nesta bacia. É bom usar uma bacia de um tamanho ideal para que dê para fazer a massa. Uso a mesma quantidade de areia. É importante que ela seja limpa, peneirada. Como vocês estão vendo, é a mesma quantidade de areia e de cimento. Na porção de 1 para 1, uma porção de cimento e outra porção igual de areia. Agora misturo com cuidado, devagar, para não derramar. Aí vou misturando até a massa ficar totalmente misturada. Agora vamos começar a colocar água. Vamos colocando água aos poucos e misturando até a massa chegar numa consistência ideal para colocar na forma.
Também vamos misturando devagar, com calma, para não derramar. Por isso que a bacia é bom que ela seja grande, porque você mistura com mais facilidade. Eu usei um total de 3,5 litros de água. Agora pego 400 ml de impermeabilizante, derramo na massa e continuo misturando. É importante que ela fique bem misturada. Pessoal, se você não é inscrito, já aproveite e se inscreva no canal. Também deixe seu like e mostre este vídeo para outras pessoas, compartilhando nas suas redes sociais. Depois de misturado, veja como a massa ficou. Agora uso corante em pó verde. Derramo uma certa quantidade na massa e continuo a misturar. Essa cuba eu optei em fazer verde, com manchas verdes um pouco mais escuras. Você também pode optar em fazer ela na cor branca com manchas verdes, sem misturar o verde totalmente. Eu optei em fazer dessa maneira. Veja que a massa ficou verde. Agora, para fazer as manchas, coloco mais um pouco de corante em pó e misturo aleatoriamente para formar as manchas. Para a tonalidade do verde ficar um pouco mais escura e a massa um verde um pouco mais claro. Coloco mais um pouco de corante para acentuar mais as manchas. Aí você vai misturando aos poucos. Veja como ficou o verde, um pouco mais escuro do que a massa. Agora derramo na forma. Vou derramando com cuidado, espalhando, colocando de um lado e de outro, para que as manchas permaneçam e fique na cuba. Para essa massa usei 3,5 litros de água, 5 quilos de cimento branco e 5 quilos de areia seca. Depois de colocar a massa, bato várias vezes ao redor da forma para compactar toda a massa, para evitar que fique bolhas, espaço vazio na cuba. Veja que aquele total de cimento e areia que eu usei deu para fazer a cuba, deu a quantidade exata. E agora finalizo o fundo da cuba com uma colher. Uma dica muito importante é, depois de algumas horas que essa massa secar, você colocar água em cima dessa massa para evitar que ela trinque ou rache. E repetir esse processo de 3 a 4 vezes. Aqui depois de 36 horas... vou desmoldar. Se você optar em passar 48 horas é melhor, porque ela seca um pouco mais, fica mais firme e assim evita quebrar. Aqui desmoldo aos poucos, descolando a forma da cuba com cuidado, devagar, dando volta na forma com muito cuidado. E agora na parte de baixo, também descolando. Se fizer com pressa, corre o risco de quebrar. E aqui puxo com a mão, devagar, né, para não quebrar. E aqui ela descolou. Veja que ela não quebrou. Veja como ficou a parte externa, ficou lisinha. E aqui em cima tiro a válvula e o papelão, sai muito fácil.
Agora eu vou virá-la para tirar a parte interna da forma. Tento aqui descolar com cuidado também. E aqui tiro aquele tubo que coloquei para não deformar a bacia menor. Descolando aos poucos, dando volta. Veja como ela sai fácil. Como a cuba ficou perfeita, ficou lisinha a parte interna. Veja o acabamento, as manchas como ficaram. A marca da válvula como ficou perfeita, ficou intacta. Ficou um pouco de rebarba nas bordas, mas isso aí a gente tira com a espátula e lixa. Ficou perfeita a cuba. Agora com a espátula, retiro as rebarbas que ficaram nas bordas. É fácil de tirar. Depois de tirar as rebarbas, uso uma lixa grossa de número 80. Passo ela em toda a borda da cuba. Pessoal, o que vocês estão achando dessa cor da cuba? Conta pra gente aqui nos comentários. Depois de lixar com a lixa grossa, agora vamos usar uma lixa mais fina para dar o acabamento, de número 320, granulação. Aí você vai lixando até achar que ela está no ponto ideal de polimento. Você também pode usar outras granulações de lixa, um pouco mais grossa, mais fina. Nesse caso eu só usei duas lixas, uma mais grossa e outra mais fina. Depois de lixar, coloco a cuba na água. Deixo ela totalmente mergulhada na água. Vou deixá-la aqui durante uma semana. Isso é importante para que o processo de cura dela fique perfeito e evite dela quebrar ou trincar. Passado uma semana, vamos tirá-la da água. Veja que fica umas natas por cima da água. E também ela fica com um pouco de lodo. É bom limpá-la para tirar o excesso de lodo e ela fique limpa. Veja como a cuba ficou. Que maravilha. Ficou muito bonito esse efeito do verde. E aqui já no dia seguinte, ela já está seca. Veja o efeito do verde. As tonalidades mais escura e mais clara. Ficou muito bonita essa cuba. Depois de seca, vamos usar resina acrílica à base de solvente. Coloco uma proteção na mesa para não sujar. Pessoal, se você não é inscrito, já aproveite, se inscreva no canal. Também deixe seu like e ative o sininho para ser notificado quando postarmos vídeos aqui no canal. E com um pincel macio, passo resina acrílica de forma circular na cuba. É bom que passe levemente, dando volta na cuba, para que não fique marcas e nem a resina escorra. Também é necessário passar resina acrílica na parte externa da cuba, para que ela fique toda resinada. Você também pode optar em usar resina epóxi. A cuba está pronta, está resinada. Agora vamos ver ela na prática. Veja como a água escorre facilmente. Como ela está totalmente impermeável.
a água não infiltra nas paredes. O que vocês acharam dessa cuba? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e mostre este vídeo para outras pessoas, compartilhando nas suas redes sociais. Também veja outros vídeos do meu canal que está aparecendo na tela. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo.